Bom dia, espero que todos estejam bem. Na manhã de hoje, nós faremos a correção do simulado de história. Eu efetuarei as correções das questões de 1 a 7 e as questões de 8 a 10, que correspondem à história da filosofia, serão corrigidas pelo professor Manuel. Então, eu, como professor de história, procederei à correção das questões de 1 a 7. E o professor Manuel, que atualmente está com a titularidade de História da Filosofia, vai realizar em uma de suas aulas a correção das questões de 8 a 10. Vamos então principiar a correção de nossa prova de história. Questão número 1. Se fôssemos identificar a principal característica da República Velha, observem bem, ele quer a principal característica da República Velha. Vamos ver as opções, perdão. O controle da República Velha por militares e elites oligárquicas. Essa não é a principal característica, até porque a variação de controle, ora na mão de militares, ora na mão de oligarquias, e até mesmo as lutas entre as oligarquias pelo poder, fazem que exista uma variância, logo não pode ser a principal característica. Vamos ver a letra B. Há pouco ou nenhuma participação popular na origem da República e em sua primeira Constituição. Esta é a resposta correta. A principal característica da República Velha no Brasil é a pouca ou nenhuma participação popular, tanto no surgimento da República quanto no surgimento de sua primeira Constituição. Essa é a principal característica. Então é óbvio que a resposta da primeira questão é letra B de bola. Então, primeira questão, B de bola. Vamos ver a C, só por desencargo de consciência, vamos ver as demais. A supremacia dos interesses das elites agrárias sobre as necessidades de outros segmentos da população. Essa não foi a principal característica, porque nem sempre a República Velha foi controlada pelas elites agrárias. Então não é a principal característica. A luta pelo poder entre as elites agrárias e os militares. Na realidade, isso não é a principal característica. Já na década de 30, antes da Revolução de 30, no fim da República Oligárquica, novas elites ambicionavam o poder. Então, a característica da República Velha não é somente uma luta entre elites agrárias e militares, é uma luta pelo poder das mais diversas elites e de diversos segmentos da sociedade, inclusive os militares e algumas correntes como o tenentismo. Logo, não pode ser a principal característica porque há variância. Então, a resposta da primeira é B de bola. Então, resposta da primeira questão, B de bola, há pouco ou nenhuma participação popular na origem da República em sua primeira Constituição. Vamos para a questão de número 2. Foi acusado de ser um populista e de estar na presidência de forma irregular, contrariando a Constituição. Bom, nós sabemos que essas características elas pertencem a um presidente em particular chamado Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto ele assume a presidência quando dá a renúncia de Deodoro da Fonseca. Quando ele assume a presidência, ele deveria cumprir a Constituição. O artigo constitucional dizia que o vice-presidente só poderia ficar no cargo de presidente caso o presidente tivesse cumprido 50% do seu mandato mais um dia. No caso de Deodoro, o coitado ficou só 9 meses, como vocês bem sabem. Então, ele não havia cumprido 2 anos e um dia. Logo, a Constituição falava claramente para Floriano Peixoto assumir o poder e convocar eleições. Só que Floriano Peixoto assume o poder e não convoca eleição nenhuma. Ele permanece no poder, como vocês bem sabem. Por isso, estar na presidência de forma irregular. Ele estava na presidência de forma irregular porque ele estava contrariando a Constituição.
ou seja, a sua permanência na presidência contrariava a Constituição. Então, Floriano Peixoto realmente ocupou a presidência de forma irregular. Agora, ele foi acusado de populista? Foi acusado de populista, porque ele tomou algumas atitudes populistas quando esteve na presidência. Uma delas foi baixar o imposto sobre a carne, baixar o valor dos aluguéis na cidade do Rio de Janeiro, ao elevar os impostos dos produtos importados para tentar valorizar as manufaturas brasileiras. Então, ele realmente tomou algumas posições populistas. Logo, quem se enquadra nessa descrição, ou seja, que descrição? Acusado de populista e de estar na presidência de forma irregular, contrariando a Constituição, é Floriano Peixoto. Como as alternativas não apresentam Floriano Peixoto, a resposta é letra E, nenhuma destas. Então, a resposta da 2 é E, nenhuma destas. Vamos para número 3. A República nasce com o estigma da corrupção política, ou seja, de ser corrupta. Em qual governo surgiu a política dos governadores? A política dos governadores, ela surge no governo de Campos Salles. É aquela política onde havia uma espécie de acordo entre o presidente e os governadores, onde o presidente se comprometia a dar posse apenas aos candidatos indicados pelos governadores. Em contrapartida, os governadores garantiam no Congresso e no Senado o governo do presidente sem nenhum obstáculo. Esse acordo, esse sistema de corrupção, chamado política de governadores, ocorre no governo Campos Salles. Então, a resposta certa da questão 4 é letra D de dado. Não, perdão, gente, questão 3, me desculpe. Então, a resposta certa da questão 3 é D de dado. Ok? Vamos para número 4. Agora sim, número 4. Recordando, a resposta da questão 3, ou seja, em que governo surgiu a política dos governadores, é letra D, Campos Salles. Ok? Agora sim, vamos para a questão de número 4. Durante a República Velha ocorrem diversas revoltas. Entre essas, uma causou sérios problemas ao governo de Rodrigues Alves. Essa revolta foi, nós sabemos que no governo Rodrigues Alves ocorreu a famosa revolta da vacina. Então, a resposta correta é letra D de dado. Vamos para número 5. O Acordo de Petrópolis ocorreu no governo de e teve motivação. Bom, o Acordo de Petrópolis foi um acordo pelo qual nós compramos o Acre, a região do Acre, da Bolívia. E por que a região do Acre foi comprada da Bolívia? Porque era uma região que se demonstrava muito próspera para a extração da borracha. Inclusive, começou a surgir um conflito entre brasileiros e bolivianos, porque muitos seringueiros brasileiros começaram a invadir essa região que atualmente é o Acre, que na época pertencia à Bolívia, para fazer a extração do látex para a borracha. Nós devemos lembrar que nós estamos no auge do ciclo da borracha nesse período. Então, a possibilidade de um conflito armado devido à exploração da borracha e o desejo dessa exploração naquela região, tanto por bolivianos quanto brasileiros, fez com que Rodrigues Alves propusesse à Bolívia o Acordo de Petrópolis, que nada mais é do que a compra desta região, onde haviam as seringueiras e onde os seringueiros brasileiros promoviam a extração do látex para a borracha, e a compra desta região, que hoje é o Acre, foi feita em um acordo chamado Acordo de Petrópolis, e ocorreu no governo de Rodrigues Alves. Então, a primeira lacuna, essa primeira lacuninha aqui, é Rodrigues Alves. Eu acabei de contar para vocês que o Rodrigues Alves comprou essa região porque era uma região que havia muitos seringais e os seringueiros brasileiros estavam promovendo a extração do látex nessa região e entrando em conflito com os seringueiros bolivianos.
Então, se era uma região que tinha o látex e nós estamos no auge do ciclo da borracha, é óbvio que o nosso amigo aí, o Rodrigues Alves, comprou a região do Acre por causa dos seringais, por uma motivação econômica. Então, a resposta certa é Rodrigues Alves, na primeira lacuna, e na segunda lacuna, a motivação foi econômica. Na segunda lacuna, a motivação foi econômica. Vamos ver, vamos verificar, né, juntos, se existe alguma alternativa que apresente Rodrigues Alves e motivação econômica. Prudente Moraes e política, não. Campos Salles e econômica, está errado Campos Salles. Rodrigues Alves e militar, não. Hermes da Fonseca e social, não. Então a resposta da questão de número 5 é letra E. Não tem alternativa correta. Vamos para a questão de número 6. O voto de cabresto é uma das mais danosas formas de corrupção política. Esse tipo de corrupção só se torna possível através, nós estudamos isso quando estudamos as normas constitucionais de 1891. Nós vimos que o voto de cabresto, ele é um fruto do voto aberto. O voto aberto é aquele voto aonde se dá ao conhecer em quem a pessoa votou. Ou seja, é possível saber em quem a pessoa votou. Sabedores disso, as pessoas que têm o poder econômico, latifundiários, fazendeiros, comerciantes, pressionam os seus empregados para votar em seus candidatos. E estes são obrigados a votar nos candidatos dos seus patrões para não perder os seus empregos, para não perder a sua fonte de origem de renda. Então, o que torna o voto de cabresto possível é letra B, o voto aberto. Então, 6B, voto aberto. Vamos para a última questão de história, recordando que as questões de 8 a 10 serão respondidas num momento muito breve, ainda esta semana, no início da semana que vem, pelo professor Manuel. Vamos para o número 7. A utilização de impostos, recursos públicos para manter o enriquecimento dos cafeicultores ficou conhecido como? Ficou conhecido por dois nomes, né? Primeiro era a política de valorização do café ou acordo e convênio de Taubaté. Qualquer um dos dois serve. Vamos ver se tem aqui. Política do não. Acordo não. Não. Convênio do café não. Então, como não tem nenhum dos dois, não tem política de valorização do café e muito menos tem acordo ou convênio de Taubaté, não tem jeito. A resposta correta vai ser letra E, nenhuma destas. Eu espero que todos tenham ido muito bem no simulado. Agradeço a atenção dos senhores. Peço a Deus que os proteja, vocês e vossas famílias, e até a próxima.